E aí, galera, tudo tranquilo? Vamos trabalhar um pouquinho hoje com uma aula que é quase que uma continuação, né, da nossa aula de cartografia, que trata sobre fusos horários, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, contextualização histórica, né, com relação ao fuso horário, né? Nós tivemos duas conferências importantes, 1983 e 1883 e 1884. Essa conferência de 1883 foi a Conferência de Roma. Nessa conferência foi quando foi decidido sobre a questão da divisão dos fusos, né, como que a coisa ia funcionar, né? Então, de acordo com os estudos, né, teoricamente a Terra seria uma esfera que teria 360 graus, né? Lembrando que ela não é bem uma esfera, né? É um formato geoidal, mas adequa-se, né? A gente acaba que coloca como se ela fosse uma esfera. Um dia tem 24 horas, então eu pegaria esses 360 graus e dividir por 24 horas. Com isso nós teríamos 15 graus, tá? É como se eu estivesse falando assim que a Terra fosse uma laranja e essa laranja ela tivesse 24 gomos, cada gominho dela com 15 graus. Então a cada 15 graus nós temos uma hora diferente, né? O horário legal, tranquilo? Então cada 15 graus, uma hora. Somando todos os gomos, as 24 horas do dia. Em 1884 veio a segunda conferência. Nessa segunda conferência foi onde veio as regras, né, com relação à conferência aí dos fusos, tá? Então nós tivemos aí 27 países que se reuniram, né, para poder decidir sobre isso, né? Algumas coisas foram decididas ali que foram um pouco meio complicadas, né? Por exemplo, a questão da decisão do marco zero, né, o fuso zero, de onde partiria, certo? Então, nessa conferência, nós tivemos ali a decisão de que o Reino Unido seria o marco zero. Então, a linha do meridiano que começaria a contar as horas, ela deveria passar pelo Reino Unido. Isso, inclusive, foi uma imposição do Reino Unido. O Reino Unido, né, segundo eles, na época era uma potência, né, que ainda não era Estados Unidos, nós estamos falando de 1884. Então, o Reino Unido era grande potência, né? E eles falaram que se não fosse passar esse meridiano do marco zero pelo Reino Unido, eles não seriam signatários dessa conferência dos fusos aí de 1884, certo? Então foi decidido que ele passaria por Londres, porque na época era uma potência, e essa potência assinando, né, a conferência daria mais peso, mais credibilidade. Tranquilo? Esse aqui é o Observatório Real, né, britânico, ele fica ali numa cidadezinha, né, da região metropolitana chamada Greenwich. E na época era o principal observatório que existia no mundo, né? Um observatório grandão, né? Bem tecnológico, para 1884, lógico. E aí a gente começa a entender por que do nome também de Meridiano de Greenwich, né? Reino Unido, potência da época, né? Grande influência. O observatório mais importante da época ficava na cidadezinha de Greenwich, próximo ali à região de Londres. Então o nome do meridiano passa a ser Meridiano de Greenwich, passando por ali. Tranquilo? Esse aqui é o Observatório Real. Essas linhas que a gente está vendo aqui, ó, vou funcionar aqui, é a linha imaginária que separa o nosso planeta entre o hemisfério leste e o hemisfério oeste do lado de cá, tá? Para a direita, leste, para a esquerda, oeste. Tranquilo? Bom, para que fuso horário? Para que essa necessidade? Primeira coisa, questão de padronização, né? A Terra gira de oeste para leste, então graças à rotação nós temos esses fusos, né, acontecendo, as horas vão passando, consequência tem os dias e as noites, a gente viu isso na aula de cartografia. Isso vem para facilitar, inclusive, a questão da comunicação. Então, se você vai ligar para alguém que esteja em Londres, né, então você tem que saber o horário que é lá. De repente você fala assim, são 11 horas, estou sem sono, vou ligar para o meu primo em Londres. Se são 11 horas aqui, elas são 3 horas a mais, então ele vai estar dormindo, né? Então tem que prestar atenção nisso. Questão de facilitar a programação das viagens nacionais e internacionais, né? Que horas que você chega, né? Para as pessoas, de repente, até te buscar no aeroporto, coisa assim. A questão comercial. Eu sou um grande empresário, vou exportar para um país, né? Quanto tempo gasta de viagem? A hora que essa mercadoria chegar, a empresa já está aberta? Ou a empresa já fechou? Entendeu? Tudo isso é importante, tranquilo? E até mesmo para a questão das bolsas de valores, né? Que entra já nessa fase financeira que a gente vive hoje aí do capitalismo. Tranquilo? Como funcionava antes? Na Europa nós tínhamos 27 fusos diferentes. 27, era muita coisa. Hoje são só 3 fusos. Na América, aqui para nós tínhamos 74 fusos. Então era uma bagunça, né? Então ali a gente tinha muito uma ordem, né, de que horas que era em cada lugar. Hoje são 5 fusos que a gente trabalha. Tranquilo? Aqui mostrando como que os fusos funcionam. Então nós temos aí, né, nessa parte aqui, aumentar uma hora é no hemisfério leste. Então sempre que você se deslocar para o hemisfério leste, você está adiantando as horas.
No hemisfério oeste, nós estamos atrasados, né? Você tem que atrasar as horas. Então, nós estamos atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, e esses países que estão de cá estão adiantados em relação ao meridiano de Greenwich, que é o marco zero aqui nessa linha, tá vendo? Como faz os cálculos? No exercício que ele te traz ali a localização por longitude, né? Porque o que mexe com os fusos são as longitudes, né? A latitude geralmente é quando você tem alguma situação acontecendo tipo fuso horário, né? Aliás, tipo horário de verão, falei errado aqui, tipo horário de verão. Mas no geral mesmo ele varia de leste para oeste. Então se você está aqui em hemisférios iguais, né? Imagina no Brasil viajando do Acre em direção a São Paulo, né? Ou se você está lá em Moscou viajando para Vladivostok, na Rússia, lá no extremo leste dela. Está no mesmo hemisfério, sempre você vai pegar a longitude maior menos a menor e divide por 15, tá? Que é o que está aqui. Então seria a longitude menos a outra longitude divide por 15. Está no leste, a maior longitude menos a menor longitude divide por 15. Se for um hemisfério diferente, tipo saindo de São Paulo e indo para Londres, estou saindo do oeste e indo para leste. Agora você vai somar as longitudes. A longitude de oeste mais a longitude de leste e divide por 15. Aí você consegue achar qual que seria a diferença de fusos, tá? Que você tem entre essas duas localidades. Isso aqui é para descobrir fusos, beleza? Então, macete, descobrir a quantidade de fusos que tem. Se você está se deslocando, tá? No sentido de leste para oeste, tipo saindo lá de Londres em direção a Nova York, né? Você tem que reduzir as horas, tá vendo? Deslocando de leste para oeste. Se você está deslocando de oeste para leste, como se estivesse saindo de Nova York indo para Roma, né? Que está no outro hemisfério. Você tem que somar essa quantidade de fusos que você achou, ok? Aqui tem um exemplo, né? Esse primeiro exemplo ele fala aqui que quando em Chicago, nos Estados Unidos, que está em 90 graus oeste, são 10 horas. Qual é a hora em São Paulo que está a 45 oeste? Então, primeira análise, 45 oeste, 90 oeste. Então, estaria no mesmo hemisfério, pega a maior longitude, menos a menor, e divide por 15. Vai dar 90, menos 45, que está aqui, que deu 45. 45 dividido por 15, 3 horas. São 3 fusos de diferença entre as duas localidades, tá? Ele fala que em 90 oeste são 10 horas. Qual que é a hora em 45 oeste? Oeste, gente, seria o hemisfério que nós estamos, né? Então, 90 para 45, ele vai reduzindo para a direita, em direção a leste. Então, chega 45, 30, 15, 0, não é isso? Então, nesse caso aí, o deslocamento está acontecendo de que forma? De oeste para leste. Então, quando isso acontecer, nós temos que somar a quantidade de fusos que achou. Então, se 90 oeste são 10 horas, 10 mais 3, mais os 3 fusos. Então, em São Paulo seria 13 horas. Esse segundo exemplo aqui, ele já traz mostrando hemisférios diferentes. Ó. Sabendo que são 10 horas e 30 minutos num local situado a 60 oeste de Greenwich. Que horas seria no fuso horário? 90 graus leste de Greenwich. Então, 90 leste e aqui 60 oeste. Hemisfério diferente, você vai somar essas longitudes. Então, vai pegar 60 mais os 90, que vai dar 150 graus. E a 150 divide por 15, para saber quantos fusos tem. 150 por 15, então são 10 fusos de diferença. São 10 horas de diferença entre as duas localidades. Agora, o deslocamento. Ó. 60 oeste para 90 leste. Eu estou me deslocando desse ponto mais extrema esquerda para a direita. Então, o deslocamento seria de oeste para leste, né? Sempre soma a quantidade de fusos. Então, 10 e 30 mais as 10 horas, 20 e 30. Seria 20 e 30 no ponto 90 graus leste. Nós temos 2 tipos de hora, né? O que é cobrado nas provas, né? O que é mais comum, o que a gente usa no nosso dia a dia seria a hora legal, né? Que seria aquela coisa de cada 15 graus você tem um fuso. Estando dentro dos 15 graus é sempre a mesma hora, né? O que acaba não sendo uma realidade, né? A coisa não bate bem assim. Porque nós temos também o horário solar. Só que esse aqui, só para ter uma ideia, gente, que a gente não vai atrapalhar ele não, que ele é um pouquinho mais complexo, tá? É a posição do Sol. As horas, né? Ela vai passando de acordo com a posição do Sol. Então, se a cada 15 graus nós temos uma hora diferente, a cada 1 grau nós temos 4 minutos. Então, no caso aqui, ó, de 30 a 45, né? Meio-dia. Em 31, vai ser que horas? Lá em 32 graus, vai ser que horas? 33, até chegar em 45, tá? E aí, cada grauzinho equivale a 4 minutos.
tranquilo? Mas só para ter uma ideia que essa aqui a gente não vai trabalhar com horário solar. O que importa para a gente, né, que é muito cobrado nas provas, é o horário legal, tá? Que na faixa de 15 graus. Bom, o que trabalha, né, a questão dos fusos horários é o movimento de rotação da Terra, tá? Então tem algumas, às vezes tem questões que trazem alguns peguinhas falando sobre a translação. A translação ela trabalha muito mais questão de estações do ano, tá? A questão de horas, de dia, de noite é a rotação, tranquilo? Essa rotação tem um tempo estimado de 24 horas, né, que seria o nosso horário solar. A gente sabe que não é bem isso aí, a gente adota com 24 horas, né? Porque o horário sideral é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que a gente já viu isso também na aula de cartografia. Bom, a gente, desde criança, né? A gente tem essa coisa de ficar olhando o sol, ficar andando de carro e às vezes observando, nossa, a lua está me seguindo, o sol, né? Onde que ele está nascendo, onde que ele se põe, ele nasce no leste, se põe no oeste, dando aquela sensação que o sol está girando em torno da Terra. Mas, na verdade, é a Terra que gira em torno do sol. Então, esse movimento que a gente assim, que acha que ele nasce no leste e põe no oeste é o movimento aparente do Sol, tá? Seria o MAS. Esse movimento aparente do Sol e o MAS, ele simboliza que a gente tem uma percepção, né, como se ele estivesse acontecendo de uma forma, na verdade ele é de outra, porque o Sol, ele na verdade está no centro e a Terra que está girando em torno dele, tranquilo? E a Terra gira de oeste para leste, tranquilo? Guarde-se aí que você também tem peguinhas que acontecem, tá? Então, ali mostrando o movimento, né, do Sol girando em torno da Terra, que é o MAS, que na verdade não é o Sol que está girando, é a Terra que está girando. Tá? Aí o Sol se movimenta porque é a Terra que está girando. Esses aqui são os fusos, né, que nós temos no nosso planeta. Então, seriam esses aí. Então, gente, a cada 15 graus nós temos um fuso diferente. Você vai observar aqui, ó, que nós temos várias faixas, são 24 faixas com os fusos. Só que às vezes essa faixa ela corta um país ao meio, entendeu? Então, às vezes, com um pedacinho do país só fora dele, né? Ou pode acontecer também dentro de um mesmo país, ele pegar o estado e dividir em dois fusos diferentes. Então, é fácil, né? Porque a questão de fuso horário é definida pelo seu governo. Então, o governo do país ele pode ir lá e fazer adequações. Então, esse limite teórico, na verdade, ele vira esse aqui, que é o limite prático. Então, observe que no Brasil, por exemplo, ó, o fuso -3, que é o nosso fuso oficial de Brasília, né, que está na longitude de 45 graus oeste. Olha só, ele pegou o estado do Pará todo e inseriu nele, porque o Pará estava cortado por ele. Estava no fuso -3 e fuso -4. Tá? A Argentina, uma coisa interessante, como cada país decide, a Argentina estaria no fuso -4, mas pela parceria comercial que ela tem com o Brasil, as questões ali, né, do Mercosul e tudo mais, eles preferiram estar no mesmo fuso de Brasília, entendeu? Para funcionar junto com o Brasil por conta dessa parceria, tranquilo? Então, outra coisa interessante que a gente vai observar aqui, gente, é que tem alguns países, tá vendo esse tem rosa aqui? Esses países não são signatários, inclusive aqui a parte central, né, da Austrália, eles não são signatários da Conferência dos Fusos, tá? Porque a gente vê um pouquinho sobre eles. Ponto antípoda. Esse aqui é super importante, porque numa questão de fuso horário, ele pode te dar um local de partida e não te dar o local onde ele chegou e te perguntar que dia hora que chegou. Aí você fica perdido, né? Porque você vai ver lá falando assim, ah, meu, eu tenho a saída, mas não tenho a chegada. Então, como é que eu vou fazer os cálculos? Na verdade, ele te deu, mas de forma conceitual e não com números. Antípoda é o ponto diametralmente oposto àquele de saída. Então, se o país está nesse ponto, dá a volta no planeta do outro ponto de cá. É igual o Brasil e Japão, são pontos antípodas, né? Brasil e Japão estariam no mesmo faixa, né, do outro lado do planeta, certo? Então, só que a antípoda também não é só longitudes, tá? Latitude também. Enquanto o Brasil está aqui, o Japão está de cá. O Brasil está no hemisfério sul, o Japão está no hemisfério norte. Então, além da latitude, a longitude também tem que bater para ser esse ponto antípoda. Mas para fuso, que a gente mexe mesmo seriam com as longitudes. Então, se o ponto antípoda seria diametralmente do outro lado, significa que nós temos 180 graus de diferença entre os dois, né? Se o planeta inteiro tem 360 e 24 horas, 180 nós temos a metade, dá 12 horas. Então, se no Brasil, né, se agora, vamos ver as horas, são 16h43, 4h43 da tarde, lá é 4h43 da manhã, tranquilo? Linha Internacional da Mudança de Data, né, a famosa LID, ou Linha da Data. A linha da data, gente, ela é uma linha imaginária, ela fica ali no antimeridiano, que é o 180 graus,
E lá não muda a hora, nós temos a mudança de dia quando nós usamos essa linha aí, tá? Tem um episódio bem interessante do Zack Code, né? Não sei quem gosta aí desses episódios, que ele mostra isso, né? Usando a linha internacional da mudança de data. Então, como que ela funcionaria? Estamos aqui, ó, 180 graus. Tá vendo que assim como os meridianos, ó, ela tem a sua variação. Tá vendo? Então, alguns lugares aqui ela é para a direita, para a esquerda, engloba o país dali, daqui, né? Como que ela funcionaria? Imagina que você está numa embarcação, nesse ponto aqui no Oceano Pacífico, né? Que estaria no domingo, tá? Tá aqui em vermelhinho. Aí, de repente, essa embarcação, né? Você está no iate, ele cruza essa linha e passa por lá de cá. Quando você cruzar desse hemisfério aqui, que é o hemisfério oeste, é onde a gente está, em direção ao hemisfério leste, nós estamos indo para o amanhã. Você tem que adicionar um dia. Então, a hora, na hora que você cruza, que ela não muda ainda não, tá? Só muda o dia. A hora continua a mesma. Passou para lá de cá, seria já um dia a mais, certo? Então, aqui é quando começa o novo dia, no hemisfério leste. Eu sempre falo com os alunos, né, para poder, às vezes, não confundir, guardar isso. O Japão, ele é conhecido como a terra do sol nascente. Então, lembra do sol nascendo de manhã, o dia começando. Então, desse lado de cá, o dia começando, um dia a mais. Agora, se eu tiver desse lado de cá, que é o hemisfério leste, né, estou aqui desse lado de cá, ó, hemisfério leste, cruzo em direção ao oeste, venho para esse sentido aqui, eu estou indo para o ontem. Aí eu tenho que atrasar um dia. Então, é por isso que, às vezes, depende do tipo de avião que você pegar, se for uma coisa de alta velocidade, você pode sair do Japão, chegar nos Estados Unidos, na região da Califórnia, chegando na Califórnia antes de ter saído do Japão, entendeu? Porque você vai cruzar a linha e voltar um dia, tá certo? Como que isso foi descoberto, gente? Deixa eu botar aqui, senão vai ficar curioso. Como que isso foi descoberto? Na primeira viagem de circunnavegação que foi feita no planeta, né, o Fernando de Magalhães, ele fez a volta em torno da Terra, cruzando do sentido, indo, né, no sentido leste. A hora que cruzou a linha da data, volta um dia. Isso demorou 3 anos de viagem. A hora que ele chegou de volta na Espanha, né, eles foram averiguar, ele teria chegado numa quarta-feira, só que na verdade na Espanha já era quinta, né? Ou seja, ele não reduziu um dia. Conversaram com o Papa ali, explicando o que tinha acontecido. O Papa, inclusive, achou que seria bruxaria, que estava voltando no tempo, né? Se você voltasse no tempo, poderia mudar o seu futuro. Até que eles convenceram, né, através de estudiosos, né, ao Papa que não seria bruxaria isso, né, que senão poderiam até ser condenados ali pela Inquisição, tá? Mas, no caso, eles conseguiram convencer e o Papa liberou as viagens novamente para eles fazerem, certo? Uma coisa muito interessante que tem, que é uma prática, inclusive, pessoas que às vezes estão aqui comemorando dia 31 de dezembro de 2020, passagem de ano, Réveillon, festeja. Chegou meia-noite, começa o dia 1º de janeiro de 2021, não é? Lá pelas 4 da manhã, a pessoa pega o iatezinho dela e volta de novo para as ilhas lá de cá. Voltou um dia. Continua 4 da manhã, mas do dia 31 de dezembro, então eles podem comemorar novamente o Réveillon. Entendeu? Comemorar 2 vezes. Tá? Esse slide aqui é só para a gente raciocinar um pouquinho. Se a Terra gira de oeste para leste, então está fazendo isso aqui, ó, certo? Então, nesse desenho aqui, ó, essa faixa mais escura estaria anoitecendo ou estaria amanhecendo? Qual que seria a sua percepção nisso aí? Dá uma olhada aí. Pronto? Vamos para a resposta? Anoitecendo. Porque se a Terra gira de oeste para leste, ela está girando nesse sentido, daqui para cá. Ó. Ela está fazendo isso, daqui para cá. Então, essa faixa que está aqui em verdinho, mostrando vegetação, ela está se deslocando nesse sentido aqui da mancha escura. Então, estaria anoitecendo. Essa aqui, anoitecendo ou amanhecendo? Está vendo que ela está ao contrário da que a gente acabou de trabalhar? Então, nesse caso aqui, ela estaria amanhecendo. Porque a Terra gira de oeste para leste. Fazendo isso aqui, ó, nesse sentido, tá? Então, daqui para cá. Então, essa parte que está aqui, ela está se deslocando nesse sentido aqui. Então, essa parte da escura está se deslocando para a faixa clara. Então, estaria amanhecendo. A questão dos fusos horários no Brasil, gente, nós tivemos algumas modificações. Então, aqui até 2008, nós tínhamos o estado do Acre com 13 municípios do estado do Amazonas que estariam no nosso fuso brasileiro número 4, tá? Então, 1, 2, 3, quarto fuso. O nosso quarto fuso, ele é o fuso
menos 5. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Certo? Então, a nível mundo, nós estaríamos aqui no fuso menos 5. A nível Brasil, esse aqui é o nosso quarto fuso. Tá? Entenda isso aí. O primeiro fuso seria só das ilhas, né? Onde vai destacar Fernando de Noronha, porque é onde a gente tem população. As outras são penedos, né? São pontas de antigos cones vulcânicos, então não tem população, é só Fernando de Noronha. O segundo fuso, que é o menos 3, é o fuso oficial do Brasil. Inclusive, isso tem muitas provas que nem cita, porque eles colocam como se o aluno ele tem que saber disso, é informação importante. Tá? É o fuso menos 3, que está em 45 graus oeste. Ele vai englobar todos os estados do sul, todos os estados da região sudeste, todos os estados da região nordeste. No centro-oeste pega Goiás e vai pegar o Distrito Federal. Tá? Da região norte vai pegar Tocantins e pegaria parte do Pará também, o estado do Amapá. Tranquilo? O fuso menos 4, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amazonas e a outra metade do Pará. E o fuso menos 5, só o Acre e os 3 municípios aqui. Bom, só que isso era um certo problema. O pessoal que vive na região do Acre, né, eles se sentiam muito afastados do Brasil, questão de horário, né, 2 horas de diferença. Quando tinha horário de verão, passava 3 horas de diferença. Eles se sentiam como se fossem excluídos do Brasil. Então, foi feita uma consulta à população e lá eles votaram, né, para poder extinguir esse fuso menos 5, que é o quarto fuso do Brasil, e serem inseridos no fuso aqui, que seria o menos 4. Tranquilo? Aí passou para a sanção do presidente, foi votado, ele foi lá e implementou. Então, tira o fuso menos 5, o Acre e os 3 municípios do estado do Amazonas passam a fazer parte do fuso menos 4. Aproveitando que estava mexendo, ele pega o Acre e insere todinho no fuso menos 3. Né? Porque a metade dele aqui já estava. Então, ele inseriu todo no fuso menos 3. Tá? Então, foram as mudanças que aconteceram ali já em junho de 2008. Então, agora o Brasil passa a ter 3 fusos. O menos 2 das ilhas, o menos 3, que é o horário de Brasília, e o menos 4, que é o fuso do Amazonas. Beleza? Só que as pessoas começaram a reclamar muito que aqui no fuso menos 5, né, como eles acabaram que atrasaram, né, em 1 hora, né, o relógio deles lá, falou que as crianças estavam indo estava muito escuro ainda para poder ir para a escola, que estava acontecendo muito questão de assalto, né? Resolveram consultar a população para voltar ao que era antes. Por fim, acabou voltando. Então, em novembro de 2013, volta a ter o fuso menos 5. Então, fuso menos 2 com as ilhas, menos 3 de Brasília, menos 4 de Manaus, né, do Amazonas, e o menos 5, o fuso do Acre, juntamente com os 13 municípios do estado do Amazonas. Tá? Então, hoje em dia, nós temos os 4 fusos novamente. Menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Esse aqui é o que eu acabei de explicar para vocês. Bom, o decreto de lei número 9.772, de 25 de abril de 2019. Esse decreto de lei aqui, o presidente Jair Bolsonaro, ele decretou o fim do horário de verão no Brasil, certo? Então, o horário de verão, gente, esse ano, nós estamos em 2020, ele já não aconteceu. Muita gente gosta muito do horário de verão, e como a gente tem aquela questão de adiantar, né? Adiantar o seu relógio em 1 hora, que é quando começa. Então, começou a hora de verão, você adianta o seu relógio. Quando termina, você tem que atrasar o relógio. Então, a questão de adiantar o relógio, né? A gente aproveitava mais aquele período da tarde, né? Com o sol, a luminosidade. A pessoa gostava de ir para a academia, né? De fazer caminhada, aproveitar, porque saía do serviço ali ainda tinha o período do sol. Só que hoje isso já não existe mais, tranquilo? Porque foi decretado ali o fim do horário de verão no Brasil. Né? Qual que seria a questão? Muda com a vida de todo mundo e, por fim, acaba que a gente não consegue solucionar bem o problema, né? Porque o objetivo do horário de verão seria de economia de energia, né? Só que essa energia não estava sendo economizada ao ponto de valer a pena. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Com a economia que era feita durante todo o período de horário de verão, daria para sustentar a cidade do Rio de Janeiro mais ou menos ali por 10 dias. Uma cidade igual a Brasília, por em torno de 17 a 20 dias. Então, era uma cidade só. Então, não compensava todo o transtorno que acontecia no país inteiro, né, pelo tanto de energia que estava economizando. Então, por que não acabou com isso antes? Era uma questão muito mais, gente, de sobrecarga dos equipamentos das empresas que fornecem energia. Então, se a gente for imaginar, né? A CEMIG hoje, grande parte das hidrelétricas, elas foram privatizadas. Antes era governo. Então, o governo lucrava com isso.
Então agora, como está sendo privatizado, né, já não é tão interessante mais. Então é melhor acabar com o horário de verão. Não é invenção nossa, não é brasileira, tá? Quem inventou foram os americanos. Então vamos lá. Como que funcionava o horário de verão? Ó, adianta ser relógio de 1 hora, que era, lembra, né? Ficava o tempo todo passando na, na mídia, né? Na TV aberta, para a gente mexer nos relógios. Sempre começaria às 0 horas do terceiro domingo de outubro e acaba no terceiro domingo de fevereiro. Tá? Acabava, né? Porque não tem mais. Então teria essa regra aí. Ele foi instituído em 1931 no Brasil pelo Getúlio Vargas, mas às vezes tinha, às vezes não, né? Não é aquela coisa certinha de acontecer, não. Em 85 é adotado todos os anos, tá? Passa a ser regra no Brasil. Em 2008 é que ele passa a começar no terceiro domingo de outubro, que não tinha data fixa também para começar, não. Só, gente, que o horário de verão, ele fica a cargo de cada estado. Se o estado resolve que não é importante, que de repente seria positivo, ele não adota esse horário de verão. Foi o caso da Bahia, que só pegou 2011 e 2012, não se adaptaram. Tocantins 2012 para 2013, também saiu, não se adaptou. E agora 2019 foi extinto em todo o Brasil. Beleza? Bom, aqui é o objetivo dele, né? Acabei de explicar para vocês, né, o que era e o que é realmente, né, o motivo desse horário de verão. Isso que eu acabei de explicar para vocês. Falei para vocês que não é invenção de brasileiro, né? Onde está em azulzinho aqui, ó, é onde tinha horário de verão. Então tinha em parte do Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile, quase toda a América do Norte, tá vendo? A Europa, a parte da Ásia Setentrional também existe horário de verão, alguns países africanos, parte da Austrália. Onde você está vendo aqui em laranjado são países que já tiveram e não tem mais. É porque não faz sentido. Você tem a maior discrepância de duração da luz do dia durante o período de verão nas médias e altas latitudes. Se você mora numa região próxima à linha do Equador, tanto faz primavera, verão, outono, né? Tanto faz, qualquer uma das 4 estações. Não tem discrepância gigante assim entre o período de duração do dia e da noite, com luminosidade, né? Quando chega nas áreas aqui abaixo do tópico de Capricórnio e acima do tópico de Câncer, aí você já começa a ter essas diferenças, né? Só que grande parte da indústria, grande parte da população, né, a tecnologia, a própria agricultura e pecuária tecnificada, né, ela pega do centro-oeste para baixo, né, pega a região centro-sul que a gente chama. Então, só Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul adotando o sistema não ia funcionar em nada. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais acabou entrando também. Depois vem a técnica no campo, aí entrou também os estados da região centro-oeste, né? Então, acabou adotando em outros lugares também. E onde está em vermelho nunca teve, né? Porque não tem muito sentido de existir horário de verão nessas áreas. São áreas próximas à linha do Equador. Tranquilo? Bom, aqui mostrando o Brasil, né? Que hoje em dia não tem mais esse horário de verão. Então tira esse azulzinho que estava por aí. Espero que vocês tenham entendido, gente, essa aula. Né? É uma aula muito importante, porque ela é bem cobrada nos vestibulares, tá? Então, tentem fazer alguns exercícios, né? Para poder fixar, porque aqui tem complexidade aí que é bem alta em relação aos exercícios de fusos horários. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até mais. Beijão para vocês.